Eu quero fazer uma pergunta para você. Já que hoje é uma data natalícia, né? Estamos fazendo um culto em ação de graça por uma data natalícia, a data natalícia do pastor da igreja. Eu quero lançar uma pergunta. Hoje é o momento, irmãos, já começam. Amém. Hoje é o momento de nós pensarmos na nossa vida. E eu quero perguntar para você, como está sendo a sua passagem na terra? Será que você está passando na terra simplesmente para ser uma estatística? E quando você morrer, só colocar um número lá, morreu número tal? Ou você está fazendo valer a pena o ar que você está respirando aqui na terra? Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Provérbio 3, de 1 a 2 diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. 2 Crônica 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Senhor, muito obrigado por esta palavra e usa-nos por misericórdia em nome de Jesus. Podei-vos assentar, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vida é um termo latino, vita. É um conceito muito amplo e admite diversas definições. Pode se referir ao processo em curso do qual os seres vivos são uma parte, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Observem, irmãos, que eu não falei do nascimento à morte. Vou repetir. Eu não falei o espaço do nascimento à morte. Eu falei antes da concepção à morte. Vocês vão saber por que eu estou falando isso, talvez no final, no meio da mensagem. A vida, via de regra, compreende o espaço entre a concepção e a morte do ser. Vida é o verdadeiro antagonismo entre concepção, nascimento e morte. Roberto Golden, professor de biotécnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele diz que biologicamente é inegável que a formação de um novo ser com um novo código genético começa no momento da união do óvulo com o espermatozoide. Mas há pelo menos 19 outras citações médicas sobre o assunto. Mas a vida, a concepção, começa no momento em que o espermatozoide entra no óvulo. É neste momento que a vida começa, no ato da concepção, não no nascimento, não depois da 15ª, da 16ª semana. É nesse momento que a vida começa. O início da vida sempre começa, amados irmãos, com prazer. Via de regra, a vida começa com prazer. Mesmo em caso de violência, o que eu acho algo terrível. Uma das coisas que o presidente que está sendo eleito falou, que eu bato palmas, que um estuprador deve ser executado. Me perdoe sendo eu pastor falando isso. Estão querendo agora, irmãos, dizer que estuprador é doente, tem que dar remedinho para ele. E ele diz o seguinte: se não executa, simplesmente uma castração biológica, uma castração física ou uma castração química, pelo menos não vai estuprar mais ninguém. Mas mesmo no estupro, alguém
Alguém teve prazer. A pessoa que estuprou teve prazer. A estuprada, obviamente que não. Mas vamos esquecer essa parte. Vamos focar no casamento, no nascimento santo entre um casal, entre um homem e uma mulher, legitimamente casados. Para que se faça um outro ser, é necessário que haja muito amor, muito prazer. Nós já vemos a vida sendo feita de uma forma santa, de uma forma maravilhosa. Esse é o início, amados irmãos, que Deus não fez o homem para viver uma vida miserável. Deus fez o homem para ter uma vida de prazer, de alegria. O pecado é que faz todas essas coisas. O pecado é que faz todo esse sofrimento na humanidade. Agora preste atenção uma coisa. Eu costumo ver pessoas se lamentarem, pessoas acabrunhadas, pessoas ficarem vendo a vida passar por uma janela, sem tomar nenhuma atitude. Pessoas que só fazem reclamar da vida, que não tomam nenhuma iniciativa. Eu quero provar hoje que as pessoas que assim fazem estão totalmente erradas. Sabe por quê? A forma como Deus fez para nós sermos concebidos, Deus já estava falando: olha, você tem que ser valente. Você não pode ficar parado. Você tem que ser um batalhador. Porque cada homem e cada mulher, cada moça, cada rapaz, cada criança que está hoje dentro dessa igreja, ao alcance da minha voz, é um vencedor. Glória a Deus. Agora preste atenção. Você não é um vencedor porque você aceitou Jesus, não. Não se escandalize com isso que eu vou falar. Aquele que está lá fora também é um vencedor. Sabe por quê? Para você nascer, você teve que passar por uma disputa ferrenha. Você teve que passar por uma competição muito grande. Você, para nascer, você teve que disputar uma maratona com, no mínimo, 32 milhões de outros iguais a você. 32 milhões. Porque quando o seu pai... É uma coisa forte, mas eu tenho que falar, irmãos. Quando o seu pai ejaculou, foram mais de 32 milhões de espermatozoides disputando contigo. E se você chegou no óvulo da sua mãe, sabe por quê? Porque você foi vitorioso. Você disputou com outros 32 milhões. E se você chegou, você é vitorioso. Você é vitoriosa. Porque do contrário, você não estaria vivo aqui agora. Aleluia, Jesus. Então, amados irmãos, é inconcebível nós vermos crentes parados, desanimados. Olha, você nasceu com a marca de vencedor. Aleluia, Jesus. Você nasceu com a marca de batalhador. Você não pode perder essa característica, porque você foi feito assim. Você só está vivo porque você lutou, porque você não parou, porque você não desistiu, porque você saiu, você correu e porque você chegou primeiro. Você não é vice-campeão, você é campeão. A vida mostra para todos nós que o segredo do nosso sucesso estaria condicionado ao esforço do nosso trabalho. Olha só, a vida não é uma vida de moleza não, amados. A vida não é uma vida de moleza não. A vida é uma vida de dureza. A Bíblia Sagrada diz o Senhor para nós que com o suor do nosso rosto nós comeríamos o nosso pão. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas ao mesmo tempo diz: eu venci o mundo. Glória a Deus.
Jesus Cristo fala: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Eu venci. E por osmose, por uma forma de nós olharmos para Ele, termos Ele como exemplo da nossa vida, se Ele venceu, amados, nós também podemos vencer. Eu sei que aqui nessa igreja hoje existem pessoas que representam várias famílias, vários lares, e cada lar tem uma forma diferente. Cada pessoa aqui teve uma vida diferente, teve uma sorte diferente na vida. Ninguém aqui é igual, ninguém tem um salário igual, ninguém tem a vida igual. Mas, amados, preste atenção, você tem um Deus que é igual, que é o único Deus. E o Deus que abençoa a pessoa A, abençoa também a pessoa B. É necessário que essas mocinhas e esses rapazes que aqui estão, eles não tenham uma visão pessimista da vida, mas eles têm visões otimistas. Eles têm que olhar e entender que o mundo é seu por direito, Deus te deu. E Deus te deu as melhores coisas desse mundo para que você desfrute, para que você tome posse em nome de Jesus. Agora, é importante nós entendermos que o Senhor não mente para nós, porque para aqueles que não querem fazer nada, para aqueles que não querem trabalhar, para aqueles que não querem continuar lutando, Ele nasceu para nascer, Ele teve que lutar com 32 milhões. E agora Ele quer cruzar os braços. Entrou nele um espírito de preguiça, que ele não quer mais trabalhar. E a Bíblia diz assim, ó: quem não trabalha não come. É simples. Quem não trabalha não come. E a Bíblia fala mais. A Bíblia fala assim: vai ter com as formigas preguiçoso. Oh, Xandalamanduco. Vai ter com as formigas preguiçoso. A Bíblia ensina que a vida começa na concepção. Olha só, naquele momento nós começamos a viver. Esta visão muda de acordo com a sociedade, de acordo com os governos que entram no país. Graças a Deus que o governo que dizia que nós poderíamos matar os nossos filhos ainda no ventre de nossas esposas, está perdendo as eleições hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Louvado. Antes, amados irmãos, nós temos que entender que, olha só, quando uma criança ela é concebida, ela já tem naquele momento um número dos cromossomos. O gênero já está definido ali naquele momento. Esse papo que esse bando de endemoniados estão falando, que o menino pode nascer, a menina pode nascer, e depois decidir, olhar no espelho e falar assim: não, eu tenho genitália de menino, mas eu quero ser mulher, eu quero ser menina. Eu tenho genitália de menina, mas eu quero ser menino. Isso, amados irmãos, foi arquitetado no inferno. Foi arquitetado no inferno. E há poder no sangue de Jesus contra essa patifaria espiritual. Oh, aleluia. A Bíblia diz que não só a vida começa no momento da concepção, mas que, olha só, Jeremias 1:5, Ele sabe quem somos, até mesmo antes disso. Jeremias diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu teceste no seio de minha mãe, os teus olhos me viram, aleluia, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda em conformidade lemos.
Salmos 139, 13 e 16. Nenhum deles ainda. Vocês não entenderam o que eu quis dizer? Quando nenhum deles ainda. Ou seja, uma criança concebida com um dia, já tem um dia. Mas a Bíblia diz, quando nenhum deles ainda. Ou seja, antes de um dia, no ato da concepção. A massa ainda informe, mas Deus ali já estava vendo. Ele já te conhecia naquele momento. Ele já te conhecia naquele momento. A sociedade continuamente busca desvalorizar a vida do nascituro, criando suas próprias definições de humanidade com base em visões distorcidas da moralidade. Por exemplo, amados, muitas moças, eu recebi na igreja uma moça, ela veio conversar comigo de uma situação, não vou expor aqui que ela pode ouvir essa mensagem, uma situação terrível. E eu falei, menina, essa moça, não vou falar a idade dela, mas ela não tem nem 17 anos. E ela falou, o que está acontecendo contigo? Ela falou, pastor, eu estou saindo com tudo quanto é rapaz. Não vou falar porque tem crianças aqui menores. E eu falei, menina, você não tem medo de pegar uma gravidez? Ela falou assim, eu tomo a pílula do dia seguinte. Além dessa pílula destruir, essa droga destruir o organismo dela, ela está cometendo aborto, amados. A pílula do dia seguinte é uma forma abortiva, é uma medicação abortiva. É diferente da medicação que muitas senhoras aqui tomam, os anticoncepcionais. A palavra antes da concepção. Para que a concepção não aconteça. Então não é aborto, é antes da concepção. Agora a pílula no dia seguinte é para matar uma possível concepção. Se a menina teve relação e ela vem a ter uma concepção, a pílula no dia seguinte mata. E eu falei para ela, menina, não faça isso. E ela falou, pastor, nunca ninguém abriu meus olhos com respeito a isso. Sabe por quê? Na igreja, quando se fala disso, o pastor é carnal. Essas coisas têm que ser ditas, irmão, o mundo mudou. Nós estamos no século 21. E ela falou, pastor, ela começou a chorar. Pastor, eu vim aqui porque eu estava fazendo coisa errada, mas não porque eu era uma assassina dos meus próprios filhos. Eu falei, eu não estou afirmando nada. Mas se porventura, em uma dessas suas relações, você engravidou e tomou a pílula, sim, você foi uma assassina dos seus filhos, você abortou. E eu alertei a ela sobre a doença sexualmente transmissível, sobre a AIDS. Alertei ela sobre uma série de coisas. A menina na igreja, fazendo tudo na igreja com menos de 17 anos. Ela sentiu, me procurou. Porque não se fala nada disso mais. Não se fala, é um tabu. Nós temos que romper esse tabu, amados irmãos. Estamos falando hoje sobre a vida, sobre o aniversário desse homem. E nesse momento nós temos que refletir sobre vida. Ele é um homem. Se nós chegarmos diante dele com uma faca para matá-lo, ele tem força para se defender. E uma criança no ventre da sua mãe não tem força para se defender. Somos nós que fazemos uso da palavra, é que temos que defender. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados, é uma coisa dura que eu vou falar. As mulheres, eu tenho certeza que não vão aceitar muito o que eu vou falar. Mas o aborto após o estupro é pecado também. É terrível, amados. Eu oro a Deus para que nunca aconteça com nenhuma das nossas filhas, nenhuma das nossas irmãs, não aconteça com as nossas esposas. Mas eu pergunto para você, Deus te livre e te guarde, mas se acontecer um estupro, e nesse estupro você engravidar, de quem é o filho?
Obviamente que é do estuprador. Agora, quem é a mãe dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Não adianta, irmãos. Ah, é o filho do estupro, eu vou abortar. Você vai estar abortando o teu filho. Você vai estar abortando o teu filho. Aí eu estava pregando numa igreja essa mensagem, uma moça se levantou, interrompeu a mensagem e falou assim: pastor, eu concordo com o senhor, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Perdão de eu estar interrompendo, eu preciso lhe fazer essa pergunta. Eu falei: moça, pode fazer. Pastor, é muito duro. Eu conheço uma situação, quando essa criança nasce, a mãe olhar para o rosto dessa criança, essa mãe pode ter repúdia dessa criança. Existe até um tipo penal, me foge agora o nome, de algumas mulheres que nascem e elas têm uma aversão ao próprio filho, e algumas até matam o filho. Quanto mais com uma mulher que sabe que é filho de um estupro. E ela perguntou: pastor, é errado abortar, mas é errado quando essa criança nascer, a gente dá para uma instituição, a gente doar essa criança para uma adoção? Eu falei: não é errado, é compreensível. Ninguém está te pedindo o impossível de você criar aquela criança com todo... Mas você não pode matar. Você não pode matar ninguém, muito menos o seu filho. A criança nasce e você dá. É difícil, é duro, é pesado o que eu estou falando, é muito duro. Eu sei que é muito duro. É muito duro, mas é muito fácil a gente falar: aceita Jesus, vem para Jesus. Irmãos, Deus requer às vezes sacrifícios de nós. Nada que você faça por amor a Deus vai superar o sacrifício dele na cruz do Calvário. É duro o que eu estou falando, mas nada justifica você matar uma criança indefesa. Nada justifica. Vocês querem ver outra situação, amados irmãos? O aborto aos anencéfalos. O aborto aos anencéfalos. Ah, eu sei que a criança está sendo gerada sem cérebro, esse problema terrível, então eu vou abortar essa criança. Irmãos, nós sabemos que as crianças que nascem com esse tipo de patologia, elas não duram quase nada. Tem criança que morre com 24 horas. Se a criança não vai durar, por que você vai matar? Deixa Deus fazer a obra. Ah não, eu vou matar para não ter o trauma de olhar para a carinha dele e vê-lo morrer. Então você está avisando você só. Está avisando você só. Amados, a coisa é feia, a coisa é dura, mas nós temos que ser cristão, não é só na hora do sorriso, não, é na hora do amargor, na hora do giló também. Tem que ser crente também na hora do giló. A coisa é difícil, é muito difícil. Mas a palavra de Deus não é cheia de insinuância. Aqui pode, aqui não pode. A palavra de Deus é reta. A diferença de ser concebido e viver. Todos nós, em tese, olha só, todos nós, em tese, nascemos com os mesmos direitos, com as mesmas condições de sermos o que quisermos ser. Todos nós, tá? Cada um de nós, quando nasceu, Deus não falou assim: olha, você não vai ser isso, você vai ser aquilo. Não falou nada. Nós sabemos, irmãos, que de acordo com a sociedade que nós nascemos, existem sim algumas diferenças, mas não é por causa de Deus, é por causa da sociedade. Por exemplo, em alguns países, sobretudo no Brasil, uma criança negra que nasce, teoricamente ela vai ter menos condições do que uma criança branca. Mas não por causa de Deus, por causa do homem. Uma criança rica, ela vai ter menos condições do que uma criança, ela vai ter mais condições do que uma criança pobre. Porque os pais poderão dar melhores estudos para ela. Mas ao nascer, elas são iguais. A condição social é que modifica. Por isso que Deus, vendo esse erro social, das muitas discriminações, Ele se coloca como Deus. O Deus do pobre, o Deus do rico, o Deus do preto,
o Deus do branco, Ele não faz acepção de pessoas. Você pode não ter a mesma condição na terra, mas todos nós somos eleitos a morarmos no Glória céu. a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e outra coisa, nós não podemos nos colocar como coitadinhos. Coitadinho de mim, porque meu pai é pobre. Coitadinho de mim porque eu sou branco. Coitadinho de mim porque eu sou preto. Coitadinho de mim porque eu sou gordo. Coitadinho de mim porque eu sou magro. Nós não podemos, amados. Nós temos que fazer acontecer. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Vocês viram aquele vídeo que viralizou na internet daquele vendedor de água? Um senhor dos seus 40 anos, escuro, magro. A senhora viu, irmã? Viu, né? E ele falava, olha, você pede um dinheiro emprestado, você compra, não sei, uma caixa de água, vende, você vai ter um lucro, você paga o dinheiro que você pegou emprestado e compra mais água e vai para tal lugar, vende a água, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe onde é que esse homem foi dar uma palestra? Em Harvard. Está fazendo o comercial do Santander agora. No mínimo está cheio da grana. Agora vocês estão vendo, amados, um vendedor de água na rua. Está fazendo o comercial do Santander agora. E se esse homem simplesmente, eu sou pobre, eu tenho a pele escura, eu não sei o que, ele estaria lá catando lixo. Mas ele não, sabe o que ele fez? Ele levantou a cabeça e falou, eu sou filho de Deus. Eu vou fazer acontecer. E pasme, irmãos, eu acho que ele não é cristão, não é evangélico, não é servo de Deus. Nada diz que ele seja servo de Deus, acho que ele não seja servo de Deus. E a decepção é que eu tenho, que muitos dentro da igreja ficam, vida, azar, nada dá certo para mim. Toma vergonha, crente. Oh, glória. Levanta a tua cabeça. Aleluia. Nós só vivemos uma só vida. Quando eu era garoto, a rádio relógio, eu não sei, ainda tem rádio relógio? Não, acabou, né? A rádio relógio dizia assim, cada minuto ou cada segundo é um milagre que não se repete. Não é isso? Era minuto a segundo, eu não me lembro mais. Era uma coisa assim, cada minuto ou cada segundo é um milagre que não se repete. E é a mais pura verdade. Não se repete. Se você cochilar agora, sabe o que vai acontecer? O bonde passa e você fica. É por aí, Jeová. Verdade, meu Deus. O bonde não vai parar por causa de você. É verdade, Deus. Tu tem que estar acordado na hora que ele passar. Oh, Santa Lavanturicoma na face. Olha, talvez você que esteja aqui ouvindo essa mensagem hoje, você pode estar falando assim, pastor, se você tivesse pregado essa mensagem há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, olha, preste atenção, olha para mim, crente. Nessa mão aqui está o teu passado. Você não pode fazer mais nada por ele, infelizmente. O que passou, passou. Você perdeu. Ninguém pode fazer mais nada pelo passado. Agora eu quero te dar uma notícia. O seu futuro está na tua mão. O teu futuro, mocidade, está nas suas mãos. Entenda bem.